Muito bom dia, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Mais um dia na presença do nosso Deus. E assim como a Bíblia diz que de fé em fé nós chegaremos a Sião. No Salmo 84, a Bíblia fala sobre o vale de lágrimas que as pessoas passavam. Era o único caminho que conduzia até Sião. Então a nossa vida, ela também é feita por marcas e cicatrizes. Ao longo da nossa vida, nós vamos construindo a nossa história. Se você for ver em Gênesis 11, a Bíblia fala sobre os homens que fizeram uma torre e eles queriam chegar até o céu. E essa torre é chamada Torre de Babel. Deus, é claro, confundiu a mente dos homens e eles pararam, não conseguiram chegar aonde eles queriam. Então a nossa vida é construída ao longo da história, porém, quando nós confiamos e acreditamos em Deus, então nós estamos construindo de forma prudente e sensata. Nós não podemos fazer igual aqueles homens que queriam chegar até o céu sem a permissão de Deus, sem a autoridade de Deus. Então hoje eu quero ler com você em Salmos 27. Aqui nós aprendemos algo e se a gente aplicar para a nossa vida, vai nos dar muito resultado. Olha o que diz Salmo 27, e versículo de número 4. Na verdade, o versículo 3 diz assim, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha só que interessante. Isso é uma confiança muito grande. Ele diz, ainda que um exército se acampa contra mim, não se atemorizará o meu coração. Então aqui primeiro ele está dizendo, olha, meu coração não vai sentir medo, ainda que venha uma multidão de problemas contra mim. E o interessante é que ele fala assim, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então olha só, quando nós esperamos algo e aquilo que nós esperamos não saiu da forma que nós queríamos, certamente o nosso coração fica doente, fica triste, a nossa fé começa a sofrer variações. E aqui o que ele está dizendo é que ainda que um exército se acampa contra mim, ele terá confiança. E se estourar a guerra, esse estourar significa algo que começou a dar errado. Olha só que interessante, se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Então quer dizer, aquilo que era para estar dando certo, aqui começou a dar errado. Mas aí ele diz assim, olha, mesmo assim se der errado, eu terei confiança. Então veja que aqui ele mostra uma grande certeza. Qual é a chance de um homem lutar contra o exército? Nenhum. Logicamente dizendo, mas ele traz aqui uma confiança e aí embaixo a gente consegue entender mais por que essa confiança. Ele fala bem assim, no 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, essa é a confiança que ele tinha. E essa é a confiança, porque geralmente Provérbios diz assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas é o dever cumprido, né? Mas o dever cumprido, o sonho realizado é a alegria da alma. Então a própria Bíblia diz em Eclesiastes que se algo está demorando ou se algo não está saindo do jeito que a gente esperava, o nosso coração adoece. A esperança que se adia adoece o coração. Lembra de Abraão, que estava ficando doente, triste, por esperar tanto tempo pela promessa, e a promessa não cumpria. Não saiu no tempo dele.
Quando a gente coloca um cronograma, a gente se frustra. Lembra de Marta quando foi até Jesus? Ela queria que Jesus fosse aquele dia, naquela exata hora, até o irmão dela, o Lázaro, que estava doente. Mas Deus não cumpriu o cronograma dela. E quando Jesus demorou alguns dias para chegar, quando Jesus chegou, ela estava a esperança dela já não tinha mais. Ela já estava frustrada, ela já estava triste, desanimada. Porque é isso. A esperança que se adia adoece o coração. A Bíblia já fala que nós somos, por natureza, desse jeito. Quando algo que a gente espera não está saindo do jeito que a gente queria, o que vem na mesma hora e acontece é o desânimo, é a frustração, é a tristeza. Isso é notório, não tem como a gente fugir. É a nossa natureza humana. E a gente já começa a questionar com Deus. Abraão questionou: Senhor, o filho da minha promessa vai ser filho de um escravo meu, porque até agora o Senhor não me deu. A Bíblia diz que Sara chegou a dar risada, debochando da própria promessa. Ela falou: como que eu, mulher de 90 anos, vou ter filho? Só parece ser piada. Então, às vezes, a gente questiona. Agora eu queria que você chamar a tua atenção. Eu queria chamar a tua atenção o versículo de número 13. Esse versículo 13 você não pode esquecer, porque você vai aplicar isso na tua vida. Salmo 27, versículo 13. Diz assim, e ele continua dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi disse isso. Eu creio que eu verei. Repara que ele está colocando aqui no futuro. Porque o momento que ele descreveu isso aqui, ele não estava vivendo um mar de rosa. Mas ele está dizendo: eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí fala bem assim no 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vou ler de novo 14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Engraçado que quando ele estava aqui dizendo isso, parece que ele estava pregando para outra pessoa. Mas na verdade, ele não estava pregando para outra pessoa. E ele estava falando consigo mesmo. Eu creio que verei a bondade do Senhor. Ele tinha um sonho a ser realizado. Você que está ouvindo essa mensagem também. Você tem um sonho a ser materializado, não é verdade? E você pode dizer assim: olha, eu creio que eu verei a salvação, não sei, na vida da minha família, eu creio que eu verei isso, aquilo, outro. Eu creio que eu terei a minha saúde restaurada. Eu creio que eu verei os meus filhos na presença de Deus. Então, isso aqui tem que estar vivo dentro de você. Porque se você já não crer e não sonha, é porque houve uma grande tragédia, houve uma grande frustração. E o diabo veio para fazer isso, roubar o nosso sonho, matar e destruir. Ele veio somente para isso. Então, quando você vê Davi falando assim, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, ele está falando com ele mesmo. Veja que o versículo, o capítulo 27 no começo, é o anelo pela presença de Deus. Ele começa dizendo: olha, se vier um exército contra mim, eu tenho confiança, meu coração não vai ter medo. E se alguma coisa der errado, mesmo assim eu terei confiança. Por quê? Porque geralmente quando as coisas começam a dar errado, a nossa fé começa a sofrer uma grande variações. Não é verdade? A mulher de Jó não sofreu essa variação? Quando estava tudo dando certo, ela levantava de madrugada para orar. Mas quando ela perdeu tudo que ela tinha, ela falou o quê? Amaldiçoa teu Deus e morra. Então quer dizer que a fé dela foi reprovada. A fé dela sofreu uma grande variação. E Davi falou bem assim: ainda que a guerra estoura contra mim, ou seja, ainda que alguma coisa está dando errado, mesmo assim eu terei confiança. Então grava no teu coração Salmo 27, versículo 13. Grava essa mensagem.
Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não é só no céu e na salvação, não. É aqui, no presente, na terra dos viventes. Por isso que Eclesiastes diz: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Então, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tenha bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Aí ele repete: espera, pois, pelo Senhor. Que essa mensagem abençoe o teu dia, a sua família, a sua casa, seus projetos. Fortifique o teu coração, porque esperar no Senhor não é algo muito fácil. Não é. Você vê exemplos na Bíblia de homens que fracassaram, como Saul, que não esperou. Deus não falou com ele nem por sonho, nem por profeta, e ele não teve paciência e foi buscar nos adivinhos, nos macromantes, ou seja, nos macumbeiros de antiguidade. E foi um grande fracasso quando ele fez isso. Olha só, o homem que temia Deus, por Deus não responder ele foi buscar uma segunda opção. Aí é que mora o problema. Quando a pessoa tenta buscar o plano B, nunca troca o certo pelo aquilo que é duvidoso. Não é porque Deus talvez está demorando ou não resolveu algo no seu tempo que você vai tomar alguma atitude. Espera pelo Senhor. Lembra de Jonas no ventre do peixe? Às vezes a gente fica perguntando, será que Deus ainda vai me trazer alegria? Veja que ele falou no 13, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Jonas disse isso. Meu Deus, será que ainda vou voltar a ver o teu santo templo? Quando ele estava no ventre do peixe, no coração dos mares, ele disse isso. E ele fez um voto com o Senhor, e a Bíblia diz em Jonas 2, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu lembrei do Senhor e subiu até a ti a minha oração. Então, você tem o direito de dizer isso. Eu creio que eu verei. Eu não sei qual é o seu sonho, o que você precisa, mas profetize e diga isso nesta madrugada. Eu creio que eu terei, sabe, a minha vida assim, do jeito que você quer. Determina isso. Isso não pode estar morto dentro de si. Jesus sempre tem falado: pedi e dá-se-vos-á. Que Deus te abençoe, que o seu coração ainda continua tendo fé e confiança. Embora a guerra tenha estourado contra você, os problemas têm se levantado, mas mesmo assim você terá confiança. No Salmo 23 ele disse isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu bordão e o teu cajado nos consola. Que o Senhor consola o coração deste homem e que ele venha ter confiança. Esse casal, essa mulher, essa família, que eles venham ter confiança nas horas da adversidade, na hora que a guerra estourar contra nós, que nós não venhamos sofrer variações da nossa fé, que nós vamos continuar acreditando em Ti. Sabemos que não é no nosso tempo, mas o Senhor não deixará nós sermos punidos ou que nós vamos sofrer além das nossas forças. Pai querido, por isso eu te peço nesta madrugada, que o Senhor abençoe a todos que ouvem essa mensagem. Assim como Davi disse, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabemos que a nossa vida é construída ao longo da história e no meio do caminho existem várias cicatrizes que vão ficando em nossa vida. Meu Pai, não deixe essa pessoa resumir toda a sua vida pela uma fase que ela está enfrentando hoje. Essa fase que ela enfrenta hoje, ela não terá mais no dia de amanhã. Porque eu creio que se essa pessoa permanecer firme, o Senhor fará que os seus inimigos serão destruídos. Em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoe todos que recebem essa palavra e que eles possam também nos ajudar a levar o Evangelho de Cristo. O que seria de nós se não fosse a Tua palavra? Por isso, Pai, fortifique o coração de todos
para que eles ainda continuem esperando no Senhor, no Deus, autor da nossa fé. Que todos sejam abençoados para a glória de Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te cubra de bênção. Fortifique o teu coração. Espera no Senhor, porque com certeza Ele te ajudará. Domingo agora vai ser a Santa Ceia, a penúltima Santa Ceia do ano de 2023. Eu espero você para tomar um café conosco também, às 8 horas da manhã. Vem estar conosco na reunião principal na Santa Ceia. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Compartilhe essa mensagem, porque existem muitas pessoas precisando de ouvir esta palavra. Fiquem todos com Deus.